Pedro Soares dos Santos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta conversa. Como sabe, a Deloitte acaba de lançar a 23ª edição do Global Powers of Retailing, um estudo que versa, por um lado, sobre o impacto que a economia global tem no setor do retalho e, por outro, que apresenta o ranking das 250 maiores empresas ao nível do setor do retalho. De acordo com o estudo agora publicado, a Jerónimo Martins atinge pela primeira vez, ao longo destes 23 anos, o top 50, e se olharmos especificamente para o retalho alimentar, a Jerónimo Martins posiciona-se na 33ª posição a nível mundial e 16ª a nível europeu. Os meus parabéns, os nossos parabéns, por estes resultados fantásticos. O que é que estes resultados significam, o que é que representam para o Grupo Jerónimo Martins? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por esta pequena conversa que vamos ter. E deixe-me só lhe dar aqui uma pequenina história. O meu pai adorava este ranking. Confesso que até muito mais do que eu, mas esta entrada para o número 50, eu confesso que foi para mim uma surpresa e, de alguma certa maneira, com algum orgulho pela equipa, pelo que a equipa conseguiu atingir. Não estava à espera. Agora, o 16º europeu, acho que é um número muito bonito e só nos temos é que criar ambição para chegar ao 10º. Vamos lá ver se a gente consegue, não é? Porque isto requer muito. Mas isto, no fim do dia, é também um reconhecimento por um trabalho longo que tem sido feito nos últimos anos. Como foi a entrada na Polónia, como foi depois o falhanço do Brasil, a entrada na Colômbia, e isto é o reconhecer de uma, diria eu, de uma política e de uma disciplina muito grande de operacional e de estratégia e de convicção sobre aquilo que a gente pode fazer e tem que fazer. E isso são estes pequenos prémios, ou estes prémios que nos dão realmente alento para continuar. Posso deduzir das suas palavras que o tema do crescimento não é um fim em si mesmo, mas sim a consequência de um conjunto de valores, de princípios que norteiam o grupo? O crescimento é o princípio do crescimento do grupo. Quem não cresce, mais tarde ou mais cedo, acaba. E, portanto, o crescimento é o ponto número 1. O consumidor, as vendas e o crescimento são três pontos cruciais para toda a estratégia do Jerónimo Martins. E, portanto, no dia em que deixarmos de crescer, começamos a perder a companhia. E, portanto, isso não pode acontecer e é isso que vai continuar a acontecer. Foi por isso que no ano passado juntámos 1 bilhão e 300 milhões e este ano temos que voltar a fazer o mesmo, se não atingir os 20-20, que era o mais bonito. Olhando para o passado recente, quais considera que foram os momentos-chave determinantes para se alcançar estes resultados? Há aqui 3 momentos que para mim foram determinantes. Primeiro, a entrada em bolsa. Pela disciplina, o rigor e realmente a profissionalização de todo o sistema de gestão do Jerónimo Martins foi crucial. E este pensamento de longo prazo com a disciplina que se tem que ter a curto prazo permitiu aqui um casamento muito interessante. O segundo foi a entrada na Polónia, foi a escolha da Polónia. E nisso eu só tenho que dizer ao meu pai, porque foi ele sozinho que tomou essa decisão e foi realmente no timing de entrada, mesmo quase depois da queda do Muro de Berlim e a força com que entramos. O outro foi a forma decidida e rápida como saímos do Brasil. Isso foi crucial, porque permitiu à companhia refocar-se e quando se tomou a decisão que o Brasil não era estratégico, no dia seguinte vendeu-se. Não se ficou à espera da melhor oportunidade. Isso para mim foi um ponto de viragem muito grande. E foi depois realmente deixar de pensar ser uma panóplia de negócios e concentrar-se naquilo que realmente, onde estava o nosso ADN. Olhando aqui um bocadinho uma perspectiva mais de futuro e penso que isso a todos nós nos foca mais do que efetivamente também celebrar obviamente os feitos do passado, das grandes alterações da conjuntura social, política, quer com o impacto em Portugal, nos mercados onde estão presentes, quer outros, estou a pensar no Brexit, agora no tema das pandemias, etc. Qual é que vê como sendo as principais que terão impacto no vosso negócio, nos vossos mercados e que podem, obviamente, constituir ameaças por um lado e também oportunidades por outro lado? Nós somos umas companhias muito focadas localmente, portanto, nós abastecemos, nós temos um foco que é, o nome é local, o abastecimento é feito nas estruturas locais e com os fornecedores locais.
Agora, o mundo hoje atravessa uma série de desafios, talvez os mais difíceis dos últimos 50 ou 60 anos, ou talvez depois da Segunda Guerra Mundial. Porque a liberdade do comércio foi muito bom, deu-se um grande desenvolvimento, mas também houve aqui uma captura das economias pelo mundo financeiro e o económico capturou os políticos. E, portanto, criou-se aqui uma certa desigualdade que nós hoje estamos a começar a perceber que temos que dar alguns passos atrás para que essas desigualdades não se tornem perigosas. E eu penso que este é realmente o recentrar neste equilíbrio entre a política e o mundo económico e financeiro é um grande desafio que nós temos. O Brexit, a tentativa dos Estados Unidos de fechar sobre si mesmo, o protestar contra o livre comércio, porque o mundo que é hoje deve-o ao livre comércio. Portanto, todo este repensar está a ser ligeiramente perigoso. E eu penso que este vai ser o nosso grande desafio. E, essencialmente, que tem a ver também com ou não se a União Europeia se vai se manter ou não se vai manter, porque nós não sabemos qual é a incógnita do Brexit, mas mais importante, o Brexit já não é um problema, para mim é o problema de quem é o líder da Alemanha. Esse é que é o marco deste processo todo, que já percebemos que a senhora Merkel não o é, já não vai ser. Enfim, temos aqui muitos desafios, o que obriga as companhias a serem ponderadas e, acima de tudo, gastar só pela certeza e não pela incerteza. E ter balanços fortes. E olhando um bocadinho também do ponto de vista do consumidor, ou seja, daquilo que são, para além das grandes alterações macro, sociais, políticas, mas também aquelas que têm a ver diretamente com o comportamento do consumidor. Seja temas como a omnicanalidade, seja como restrições alimentares, seja como pessoas que optam por determinadas dietas específicas, pessoas que optam por determinados regimes alimentares mais específicos, também cada vez maiores exigências do ponto de vista de transparência, de sustentabilidade. Quais são aquelas que, por um lado, vocês sentem já hoje mais no dia-a-dia como grandes pressões, digamos, para servir os vossos consumidores, e por outro, qual é que antecipa que no futuro serão as grandes evoluções que terão impacto no vosso negócio? Há aqui 3 grandes evoluções que vão ser importantíssimas. Uma é a sustentabilidade. É um fator que a companhia, pelo menos na área onde nós estamos, que não pense nisso, não vai ter consumidor no futuro. Portanto, e a sustentabilidade, a fraude alimentar, é outro ponto muito importante, e a desigualdade. As disparidades dentro das companhias. São 3 campos muito sensíveis e são 3 campos que vão ter grandes desenvolvimentos no futuro. A sustentabilidade veio para ficar, tem que ficar, e tem que, acima de tudo, ser o drive, e o retalho nesse papel tem um papel muito importante, porque mexe com muitas indústrias alimentares, vai ter que obrigar e puxar pelas indústrias fornecedoras que realmente a sustentabilidade, o ambiente, os plásticos e todo este mundo é para ser levado a sério. Descarbonar tudo isto é um ponto importantíssimo. A fraude alimentar, porque hoje a tendência é exatamente por tantas dietas diferentes, os ingredientes mudam hoje a uma velocidade enorme. Mas há sempre aqui um fator importante, que é o preço. E, portanto, a fraude é um ponto perigosíssimo para o futuro. É de tal maneira que o Jerónimo Martins decidiu investir em laboratórios próprios de ADN. Porque senão não vai conseguir controlar na sua marca própria. Porque nós, no fundo, somos marcas. Nós temos marcas, como os outros. E, portanto, vamos ter que controlar esta marca desde o ponto de nascença até à casa do consumidor. E eu, quando digo do ponto de nascença, é sobre o tipo de ingredientes, mas também quem trabalha, se é um trabalho fair, se é um trabalho pago honestamente, se não há exploração. E, portanto, todos estes ambientes vão ter que ser muito bem controlados, como são transportados, como são manufaturados e como são impactantes na vida do consumidor. E isto vai obrigar as companhias, hoje não é só comprar, é perceber todo o seu circuito. E isto vai ser um desafio enorme, e já o está a ser. E as companhias vão ter que encontrar alternativas, como nós encontramos, por exemplo, a ameaça do peixe é uma realidade. O esgotamento do peixe selvagem. Nós tivemos que entrar no negócio do peixe, mas não é entrar por entrar. A diferença
está na alimentação do peixe. E, portanto, nós temos que nos focar. E outros campos onde o João Martins já entrou do agroalimentar é exatamente para poder assegurar que a fraude não existe e que a sustentabilidade do planeta faz parte dos objetivos. Tinha referido um terceiro tema da desigualdade. Da desigualdade. Internamente, as próprias companhias têm que pensar que a desigualdade é um ponto que pode trazer grandes convulsões sociais. E, com um ponto muito importante, mais do que isso, vai ter que se substituir ao Estado. As empresas cada mais têm que se substituir ao Estado. Nós sabemos que a segurança social está falida, sabemos que os Estados hoje não têm dinheiro para investir, têm gastos muito mal feitos, mas nós, nas companhias, não podemos deixar de esquecer as pessoas. E, portanto, todo o investimento na pessoa vai ter que ser superior. Não quer dizer que seja no ordenado, quer dizer é nos serviços que lhes são proporcionados e na segurança que tem que lhes ser proporcionada, as companhias vão ser chamadas a gastar mais dinheiro. E esse é um ponto importantíssimo no futuro. E sendo principalmente como atuando em geografias onde eventualmente o Estado Social seja menos forte, tenha uma rede, digamos, menos elevada, como, por exemplo, o caso da Colômbia, etc. Isso tem sido, digamos, um despertar para vocês também nesse Tem sentido? sido um grande despertar. O Estado Social não existe na Colômbia, mas o Estado Social também na Polónia é um Estado Social mais fraco. E o nosso está em falência. O Serviço Nacional de Saúde Caminha para tal, não é? caminha para tal. Portanto, todos com pontos completamente diferentes, Mas a convergir. mas todos a convergir para o mesmo, para um pagador. E esse pagador, e a quem é que essas pessoas vão pedir ajuda, a quem é que essas pessoas vão pedir responsabilidades, ou se vão socorrer, é às empresas. E depois temos um Estado que resolve todos os seus problemas porque não tem concorrência, aumentando impostos. Se tivesse concorrência, não aumentava impostos. Era o preço. Era a questão do preço. Era a questão do preço. E tinha um drive maior para a eficiência. Exatamente. É o problema do monopolista, não é? Exatamente. Os monopólios têm sempre problemas. É pena nós não podemos ter dois governos em simultâneo, não é? Seria uma ideia interessante. Pedro, recentrando no tema, no desígnio do crescimento, quando nós olhamos para o P&L da Jerónimo Martins, nós constatamos que quer no top line, quer bottom line, a Biedronka, a Polónia, tem um peso muito relevante no Nós somos uma empresa polaca com sede em Lisboa, a caminho da América Latina. Pronto, é mais ou menos, sejamos que ser honestos, não é? É 1 para 4. É 1 para 4, não é? É 1 para 4. É 1 para 4. Tendo isso em apreço, como é que projeta há 5, 10 anos este mix de negócios, geografias? É um objetivo do grupo mitigar esta dependência da Polónia ou não? O grupo vai mitigando à medida que pode, mas a Biedronka será sempre 50% ou 50% das vendas do grupo. Não é? Quer dizer, não há outra Polónia. Não, quer dizer, se pensarmos assim, faremos bons negócios. Se pensarmos que será tudo como a Polónia, faremos muito maus negócios. Portanto, nós teremos que pensar que a Polónia aconteceu-nos uma vez na vida. Mas é irrepetível, não é? É irrepetível. Portanto, se conseguirmos repetir, então somos fenomenais. Vamos ver. Portanto, eu penso que nós escolhemos um pilar de crescimento que é a Europa do Leste, e é mais do que sabido que a Roménia é quem a seguir vai integrar e vai depender e vai ser controlada e dependida a partir da Biedronka, porque é a Biedronka que é o nosso hub para o leste. Da mesma forma que um dia vamos ver o que é que vai acontecer com a Colômbia e se é possível também na Aliança do Pacífico nós temos mais ambições ou não. Mas é um passo a passo muito sólido e não cometer erros, porque as aprendizagens, cometer erros não é um problema. Não aprender com os erros é que é um problema. É que é um problema. E nós aprendemos o nosso. E preferencialmente aprender com os erros dos outros. Pois, mas às vezes com os nossos é melhor. Sim, e no caso do Brasil. E além da expansão geográfica e retomando, digamos, o desígnio do crescimento, qual é que vê que sejam as principais alavancas de crescimento do grupo nos próximos 10 anos? O retalho é sempre um crescimento, desproporciona qualquer outra ambição que a gente tenha em que áreas quisermos ter. O agrobusiness para nós vai ser muito importante. Agora, o Jerónimo Martins ainda vai ter que pensar muito bem se quer que o agrobusiness seja um complemento da sua distribuição ou se torne um negócio verdadeiramente autónomo. E é nesta fase que ainda estamos um bocadinho. Mas é o agrobusiness que faz todo o sentido. Agora, pensar que vou diversificar para telecomunicações, para transportes, não.
já nos bateram à porta para muita coisa. Eu acho que a fortaleza está no foco, na capacidade de formação das pessoas e na capacidade de realização. Na Polónia, se me permite, com a criação da Hebe, já foi uma pequena inflexão de uma estratégia muito focada em retalho alimentar. Não é? A Hebe foi um nascimento diferente. É uma consequência de um projeto falhado. Nós tínhamos um objetivo que era a alimentação e as farmácias. E, portanto, era para ser uma distribuição farmacêutica junto às nossas lojas. Só que o governo polaco, entretanto, altera a lei e restringe, não permite cadeias de retalho. Ora bem, nós tínhamos as lojas. Nós tínhamos a cadeia já. A cadeia estava a nascer. Mas ninguém gosta de ser derrotado, ninguém gosta de perder a fase. Então o que é que vamos fazer? Vamos pensar. A mulher polaca gosta muito de se arranjar, é muito bonita, tem muitas ambições nessa matéria. Olha, passo by passo, lá fomos começando a descobrir que valia a pena criar uma cadeia de beauty. E então entramos no Omnichannel. É a primeira cadeia nossa que tem lojas e tem online. Vamos ver, está a nascer ali, pode estar a nascer ali um nicho de mercado muito interessante, mas será sempre muito pequenino vis-à-vis os retalhos alimentares. E já agora aproveito... Mas tem uma vantagem. Ensina-nos muito. E essa era uma pergunta, se os tem ensinado também do ponto de vista... Porque os Jerónimo Martins tem-se optado por, dentro do retalho alimentar, se manter fora do online, que o Pingo Doce já teve uma presença há muitos anos atrás, o Recheio tem, mas de uma... Mais uma vez teve uma presença antes de tempo. Falhou por antecipação. Correto. E agora não entra por receio. Porque o mercado ainda é muito pequeno. Em todas as geografias, ou seja, sente que é por isso que... É muito pequenino. Na Polónia ainda o comer fora ainda é menos de 3%. Certo. Não vale a pena. E nós temos ódio de negócios que percam dinheiro. A gente só entra e aceita perder quando sabe que o objetivo vai ser ganhar mesmo. Como é o caso da Colômbia. Eu não tenho a certeza que algum dia a gente vai ganhar dinheiro no online. O crescimento não orgânico, ou seja, via aquisitiva, é algo, do ponto de vista conceptual, é admissível para o grupo? Não. Por aquisição vai ser o próximo passo na Roménia. Certo. Já não vai ser por orgânico, porque o orgânico tem um custo e uma demora de tempo muito grande. Quando nós entramos na Colômbia, nós entramos ainda antes do Acordo de Paz. Nós percebemos que algo ia mudar no país para aí 3 ou 4 anos antes. Portanto, fizemos uma antecipação, que também foi um ponto importante. Mas aí era orgânico mesmo. Certo. Porque não havia o que nós queríamos. Na Roménia, não. A Roménia já é tarde demais para ser orgânico. Agora, não dá para ter tantas cadeias. Portanto, vamos lá ver o que é que a gente pode fazer. Para fechar, qual é que é a ambição do grupo para 2030? Em que ranking gostaria de estar em 2030? No 10º lugar... no retalho alimentar europeu. Do retalho alimentar europeu. Okay. Não mais... Bem, mas somando o da Colômbia. Claro. Somando o da Colômbia. Mas retalho alimentar com base com sede europeia, não é? Com sede europeia. Isso obriga, digamos, a ultrapassar alguns gigantes. Mas alguns gigantes têm recuado muito. Têm recuado muito, exatamente porque pensavam que o mundo é tudo igual e o mundo não é nada igual. Nada igual. Não é replicável, não é? Nem replicável. Nem replicável. Sim, isso é claramente o que distingue, digamos, uma das características que distingue a Jerónimo Martins em termos de projetos de expansão e de internacionalização de outras cadeias, é que a maior parte das cadeias de retalho alimentar, seja Carrefour, Tesco, etc., procuram um projetor, tentam fazer cópias. Não há cópias. A cópia é um erro. Mas mais do que tem que ser cadeias locais e com grande capacidade de autonomia para tomarem as decisões. E isto, para os centros, muitas vezes é difícil. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero daqui a 10 anos que estejamos aqui a celebrar o ranking com o 10º lugar alcançado, ou mais do que isso. Vamos lá ver se conseguimos. Sim, senhora. Muito obrigado. Seria um bom para ambos. Seria bom para todos. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito gosto. Muito obrigado.